Olá, irmão e irmã, que a paz de Jesus esteja no teu coração e que esta paz traga sobre o seu dia nesta quarta-feira toda a bênção do amor de Deus, que você viva cada minuto na presença de Deus, que Ele te livre de todo o mal e que Ele te conduza para o caminho da vida e da salvação. E é com essa certeza que nós nos colocamos diante dele para ouvir a sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que a Tua palavra é uma expressão do Teu amor em nossa vida, nos ensinando, nos conduzindo, nos transformando. Por isso nós a acolhemos e desejamos que ela produza em nós os seus efeitos, porque vem de vós, que vive e reina para sempre. Amém. Ouçamos nesse dia o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uva de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem Jesus nos alertava a respeito do perigo que existe no caminho fácil, na porta larga, porque pode nos levar à perdição. E o que Jesus quer para cada um de nós é um caminho de vida. Por mais exigente que este caminho possa ser, é o único caminho que vale a pena. Como nós sabemos, numa rua existem muitas portas, mas uma única porta é a porta da nossa casa. Também na nossa vida de fé, assim, existem muitas portas. Existem muitos caminhos, mas existe apenas um, que é o caminho da nossa salvação. Existe apenas uma porta que verdadeiramente nos leva à vida que Jesus tem para nós. E é pensando nisso que hoje Jesus vai fazer um segundo alerta, pedindo para que nós tomemos cuidado com os falsos pastores, aquelas que chegam até nós em pele de cordeiro, com palavras doces, com uma resposta para as nossas necessidades, com um caminho, mas que no fundo são lobos ferozes, querendo nos devorar, querendo se aproveitar, querendo roubar de nós aquilo tudo que é de Deus. Então Jesus está nos chamando a tomar cuidado e a aprender a reconhecer o que vem de Deus. E a gente consegue ver esse desejo do grande bem confundindo e enganando-se nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Às vezes é como uma compra que a gente faz, aquele pacote maravilhoso, aquilo que a gente achava que ia ser uma beleza. De repente, meu Deus, só dá dor de cabeça, é um problema ou não presta. Quantas vezes a gente não foi enganado assim? E a gente queria acertar. Ou então, num relacionamento, às vezes pediu para Deus: olha, Senhor, eu quero um namoro que me leve para Ti, eu quero um namoro para ser feliz, eu quero alguém para edificar. De repente, aparece aquela pessoa cheia de promessas, aquela pessoa que você olha e fala: não, esse veio de Deus, esse foi mandado por Deus. E aí você vai chegando mais perto, você começa a conviver, você, meu Deus do céu, não foi Deus que mandou. Foi o diabo, com certeza, porque roubou a minha paz, porque me afastou de Deus, porque prejudicou a minha vida. Mais uma vez, não conseguiu reconhecer aquilo que verdadeiramente vinha de Deus. A gente poderia dar como exemplo também as amizades. Quantas vezes a gente está pedindo: Senhor, eu quero amigos que sejam teus, amigos que me levem pelo bom caminho. E às vezes, ao invés de nos levar para Deus, está nos levando para o inferno. Não é? Por quê? Porque a gente não está sabendo reconhecer. Jesus está dando para nós um critério para reconhecer aquele que verdadeiramente foi enviado por Deus para te ajudar a atravessar esse caminho de vida, a atravessar essa porta estreita, é alguém que produz frutos bons, os frutos de Deus. Então não é o que a pessoa fala,
não é o que a pessoa mostra, mas é como a pessoa vive. Por isso nós estamos sendo chamados por Jesus a avaliar criteriosamente. Existe um critério para a gente dizer: aquela pessoa vem da parte de Deus e me ajudará a andar no caminho de Deus e a alcançar tudo aquilo que o Senhor me dá. Temos que ter um olhar crítico e criterioso. Qual é o critério? Eu repito e insisto: os frutos, aquilo que a pessoa produz. Padre, quais frutos? Nós estamos no Sermão da Montanha, lembra disso? E Jesus começa esse sermão falando das bem-aventuranças. Se você quer saber o que vem da parte de Deus, veja se encaixa numa das bem-aventuranças. Veja se ela produz os frutos do Espírito. Veja se ela está vivendo a justiça e o amor. Está vivendo, porque falar de Jesus, qualquer um fala. Ensinar sobre Jesus, qualquer um ensina. Mas viver o que Jesus pede, só quem tem fé. E só quem está deixando Ele trabalhar no coração. Aqui Jesus não está falando da incoerência que é fruto da fraqueza. Eu ainda não consigo viver tudo o que Jesus me pede. Mas eu desejo. Você talvez não consegue viver tudo o que Jesus te pede, mas você luta, você quer. Não é essa incoerência da fraqueza, mas é daqueles que vêm para explorar. Daqueles que usam o nome de Jesus para enganar as pessoas. Daqueles que usam o ensinamento, alguma palavra boa, algum desejo que o outro tem para dominar a vida daquela pessoa e tirar ela do caminho da bênção, tirar ela do caminho da salvação e lançar ela na perdição, causando sofrimento, roubando, mentindo, explorando e tantas outras coisas que não são os frutos das bem-aventuranças, mas que são os frutos demoníacos. E então, não podemos nos deixar enganar. Existe um critério. Aquilo que vem de Deus está sempre de acordo com a sua palavra. Nos lábios, não somente. Na conduta. E quando nós falamos de falsos pastores, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são aqueles que estão longe. Os outros líderes religiosos, ou então falsos líderes religiosos, porque não é todo mundo que é, mas nós vemos, é só você dar uma olhadinha no jornal de vez em quando, aqueles que usam a palavra de Deus para roubar, para mentir, para explorar, que às vezes pega a palavra de Deus e faz promessas que nem Deus prometeu. Olha, se você fizer isso, você vai ficar rico. Olha, se você for em tal lugar, talvez você até fale com os mortos. Em tal situação o mundo vai acabar. E quanto mais maluca a coisa, parece que mais a gente vai atrás. Quanta gente, às vezes até você que está me ouvindo aqui, não quis a porta estreita de Jesus, porque você se deixou enganar e foi procurar uma outra porta. Porque aquela porta um pouquinho mais larga era exatamente aquilo que você queria ouvir. Os falsos pastores se aproveitam muito disso. Falam pra gente aquilo que a gente quer ouvir. Deixam a palavra mais doce. Fala que é mais fácil. Ou então que se você fizer isso, então você receberá uma riqueza, então você será promovido, então você terá muitos carros. Mas aonde está isso na Bíblia? As promessas de Jesus na Bíblia não são promessas materiais, mas são espírito e são vida. O que Jesus promete a cada um de nós é vida e salvação, é a força para a fraqueza, é a esperança na dor, é a sua graça nos sustentando para toda a luta. A promessa do Senhor é outra, mas muitas vezes, por causa do desespero, do sofrimento, a gente procura uma porta que não é a porta da nossa casa. A gente entra num caminho que não é o caminho da salvação e corremos o risco da perdição. Mas para além destes que estão longe, existem os falsos pastores que estão perto de nós. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa comunidade. São membros de pastorais e serve o povo, e serve Deus. Mas o coração dele ainda não está sendo trabalhado por Deus para produzir os frutos verdadeiros. Porque eles até gostam da palavra de Jesus, mas não amam, não seguem e entregaram seu coração para outros mestres. Estão trilhando outros caminhos. E a gente reconhece esses falsos pastores
sobretudo ali no dia a dia, olhando, são aqueles que normalmente querem adocicar e facilitar os ensinamentos da fé. Não, olha, isso daí que a igreja ensina, não, daí mudou, não é bem assim, não precisa ser tão radical não, olha, deixa isso pra lá, vamos fazer assim, vamos não sei o que, o importante é você ser feliz. Falou isso, alerta, cuidado com os falsos pastores, a felicidade não está na facilidade, a felicidade está no caminho de Deus. E o caminho de Deus é o que Jesus ensina. Não é o que a pessoa acha, não é o que você acha, não é o que eu acho. É o que Jesus ensina. Por isso devemos estar atentos, porque hoje em dia é um quê de querer facilitar. Ah, eu sou católico, mas eu leio horóscopo. Ah, o que tem? Isso daí não tem mal nenhum. Tem mal, não é o que Deus ensina. Ah, eu sou católico, mas de vez em quando eu vou no espírita, de vez em quando eu vou na Umbanda, de vez em quando eu frequento a igreja evangélica, não tem problema. Tem problema. Tem problema, o caminho é um, a porta é uma, e nós não podemos fazer a síntese que a gente quer. Ou eu abraço o caminho de Jesus, estreito, sim, mas da vida, da felicidade, e vou me deixar guiar por Ele e por aqueles que estão deixando Ele trabalhar em seu coração, ou por conta dessas facilidades, eu me perco. Cuidado, cuidado com os falsos pastores que estão muito perto de nós e que às vezes tiveram seu coração corrompido. Porque quem tem essa tendência a falsear os ensinamentos, que tem essa mania de querer caminhos próprios, às vezes é porque já está corrompido. Alguém veio e corrompeu o coração, falou que dava certo ser assim, que para Deus está tudo bem, e que Deus é amor, e que Deus é misericórdia, e Ele é. Mas também Ele é justiça, e aqueles que não produzirem frutos serão cortados. Diante disso, nós acolhemos esta palavra como um alerta de Jesus, para a gente não ser enganado. O que vem dele, nós acolhemos, e o que não vem dele, nós rejeitamos. E o critério sempre será a sua palavra, sempre serão os seus ensinamentos. Mas não só um alerta exterior, porque esta palavra também deve nos lançar interiormente, para a gente perguntar, será que dentro de mim não existe um lobo? Será que eu não estou sendo um lobo vestido em pele de cordeiro? Porque muitas vezes o nosso coração também está corrompido. A gente está querendo criar o nosso próprio caminho, porque é mais fácil, porque é mais prazeroso, porque é uma resposta àquilo que a gente espera, que a gente quer ouvir. Então, se tiver, tome uma decisão. Encontrar aquilo que verdadeiramente vem de Deus. Sejam as pessoas, seja também o caminho que você escolhe. Tenha coragem, se abra a Deus e eu garanto que por mais exigente que seja, sempre será o melhor. O que vem de Deus é o melhor. Transforme esta consciência numa oração agora, pedindo a Jesus: Senhor, enviai o vosso Espírito Santo para que eu tenha sabedoria para reconhecer o que vem de ti e acolher e viver, e quando for difícil, coloque em minha vida pessoas que me ajudem a ser fiel a vós. E de tudo aquilo que não vem de vós, guardai-me, protegei-me e defendei-me por vosso amor. Amém. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.